qualquer decisão que tomamos na vida, haverá percas e haverá ganhos. Abriremos mão de um valor e adotaremos outros valores e por aí vai, né? Então, se você opta pela vida de casado, você vai abrir mão dos benefícios da vida de solteiro e vice-versa. Em relação à evolução, à modernidade, não tem volta. Goste você ou não, vivemos em sociedade, a evolução está aí, a modernidade está aí e é para todos e temos que seguir. Não tem como retroagir. Não adianta ser reacionário e dizer que na época que você era criança estava muito melhor e era muito melhor. Não adianta tentar retornar a esse tempo, que ele não retorna, não retroage, não vem. É daqui para frente e o tempo é o tempo que tem e é como é. Não adianta dizer, no meu tempo era assim. Não adianta. Se era bom ou era ruim, o tempo é esse. E ponto final, né? Nesse sentido, eu gostaria de falar sobre a ética e os valores morais que nós devemos aplicar na inteligência artificial. Na inteligência artificial, especialmente nos automóveis autônomos. Porque se pensarmos no lado do benefício, o automóvel autônomo nos trará muito mais liberdade. O automóvel trouxe liberdade para as pessoas que o pôde comprar, né? E teria condições ou de conduzi-lo ou de contratar um condutor. Agora haverá o automóvel autônomo. Evidentemente que de início será muito caro, será para poucas pessoas, etc. Como a tecnologia ela tende a baratear bem rapidamente, esse tipo de automóvel poderá estar acessível a um número maior de pessoas em pouquíssimo tempo. E é nesse sentido que nós devemos pensar a ética, porque esse automóvel ele conviverá com pedestre e outros automóveis não autônomos como ele, que será conduzido por seres humanos. E na hora de tomar decisões, o que esse algoritmo fará com esse automóvel, né? Que preferência o consumidor, o comprador desse automóvel terá ao comprar nas escolhas que esse automóvel faz, né? Esse automóvel vai ter, por exemplo, a prioridade de preservar a qualquer custo a vida de seu proprietário em detrimento de outras vidas, seja de pedestres ou seja de outros motoristas não autônomos. E mais ainda, né, que comportamento terá esse automóvel diante de um outro automóvel também autônomo. Então é uma coisa interessante de pensarmos nesses valores morais e qual será a ética desses automóveis, né? Não adianta, por exemplo, por um determinado tempo limitado, podemos até não homologar esses automóveis, especialmente no nosso país, que eu acredito que demorará um pouco mais. Por quê? Porque a estrutura para receber esses automóveis precisa ser muito melhor. Não é a que temos no Brasil. Pelo menos em via de regra. Podemos ter exceções. Por exemplo, nós temos estradas muito boas, especialmente no estado de São Paulo. Mas nós temos estradas pedagiadas que são boas, de boa qualidade. Tem um piso bacana e tal, beleza, né? Mas é o que temos. Não havendo pedágio, nós nem estrada direito temos. Então, nós já temos aqui no Brasil automóveis com tecnologias semi-autônomas, que conduz pela faixa ali, que até faz curva sozinho, que estaciona sozinho, etc. e tal. Mas a legislação é clara, a responsabilidade é do condutor, ou seja, uma pessoa não habilitada não pode pegar esse automóvel e sair na rua confiando nas tecnologias autônomas dele. E mais, as faixas das rodovias precisam estar em perfeito estado, precisam estar impecável para que ele reconheça e conduza e vá dirigir sozinho, né? Lembrando que se você está lá com o automóvel, né, semi-autônomo que temos agora no Brasil, né, esses automóveis caríssimos de alto luxo,
Você solta a mão do volante e ele corrige. Se houver curva, ele faz. Se carro na frente frear, ele diminui a velocidade, etc. e tal. Mas depois de um determinado tempo, ele avisa, ele tem um apito avisando para você, assuma o volante, a responsabilidade é sua, né? Mas não é disso que estamos falando, nós estamos falando do verdadeiro automóvel autônomo que, né, estará nas ruas aí de todo o mundo, né? Nos países envolvidos muito em breve, né? E o acidente desse automóvel, como fica para se responsabilizar, né? Quem terá a responsabilidade por esse acidente? Vamos imaginar, por exemplo, que um semáforo falta energia, né? Então, falta energia. O automóvel autônomo, ele reconhecerá o semáforo. Vermelho, amarelo, verde, ele vai parar, né? Não havendo semáforo, ele vai simplesmente ignorar que existe semáforo, ele vai entrar. Um outro automóvel que vier também autônomo fará o mesmo. Nesse caso, a colisão é praticamente certeza. E aí, quem será responsabilizado? Quem tem a jurisdição da via, no caso a prefeitura, né? A concessionária que administra a rodovia, talvez, né? O semáforo e rodovia. Quem que vai responsabilizar por isso? Então nós temos que começar com essa discussão ética, com esse debate ético e saber que valores morais o algoritmo trará para essas máquinas, né? Em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto, nós temos que analisar isso. Agora, as ciências sociais, especialmente a filosofia, né, que está atualmente muito desprezada, eu acho que talvez ela nunca foi tão importante como nesse momento, que é a ciência que estuda a ética, que estuda a moral. Praticamente foi o que sobrou para a filosofia, porque no passado a filosofia estudava praticamente tudo, né? Foram surgidas novas ciências e tirando da filosofia todos esses estudos e ficou praticamente a ética e a moral quase que exclusiva na mão da filosofia. E agora a ética e a moral nunca foram tão importantes como agora, porque conceito ético, é preciso pensar a ética, né? É preciso ter valores morais, né? Lembrando que quem produz esses automóveis, evidentemente que tem sua ética, evidentemente que eles têm alguns valores morais, porque isso todo cidadão tem, todo ser humano tem, mas estudar com profundidade isso só mesmo os professores, os filósofos, os especialistas em filosofia. Então eu vejo que é extremamente importante o estudo dessa ciência atualmente. Não somente dessa, como de outras ciências sociais, como a sociologia, por exemplo, como que nós vamos relacionarmos sobre essa questão. Para finalizar aqui, né, lembrando que o maior número de pessoas, quando o automóvel autônomo tornar-se popular, isso a gente não sabe quanto tempo, né, ele dará mais autonomia às pessoas, por exemplo, que não sabem dirigir, né? Então quem não sabe dirigir hoje não pode contratar um motorista, né? Ele está fora do mercado, né, de automóveis, ele não vai conduzir automóvel, não terá automóvel. Agora, quando vier o automóvel autônomo, ele pode ter, primeiro, esse automóvel para ele, quando baratear, quando tiver redução, né, de preço, então vai ter um maior número de pessoas, e além disso, né, temos que pensar na possibilidade do carro compartilhado, que também já existe em alguns países, inclusive eu já fiz vídeos sobre isso, sobre essa questão do carro compartilhado. Lembrando que eu estou falando aqui do automóvel, que é uma paixão minha, mas o valor moral e a ética sobre a inteligência artificial não resume-se a isso, não. Eu dei enfoque a isso porque é uma paixão minha. Mas lembrando que em breve poderemos aí ter robôs fazendo cirurgia, robôs tratando de pessoas, né? Lembrando que esses robôs são programados por nós, seres humanos também, né? Eu ia dizer, nossa, você é tão arrogante dizer que você programa um robô? Não sou eu, a minha pessoa. Sou eu, ser humano, ou seja, é a nossa espécie que vai programar
a inteligência artificial nesses robôs, que fará cirurgia, que fará tratamento dentário, que inclusive poderá cuidar de nós quando estivermos doentes, de idosos, com dificuldade de locomoção e etc. Né? E o valor moral, o valor ético tem que ser pensado para esses equipamentos. E já tem que ser pensado agora, porque como está numa velocidade enorme o desenvolvimento dessas tecnologias, em breve eles estarão aí na sociedade para o uso. Então eu penso que esse debate ele não pode ficar restrito ali aos produtores, às pessoas ali, os mecatrônicos ali que desenvolvem esses equipamentos. E esse debate tem que expandir para toda a sociedade, porque isso afetará a vida de toda a sociedade, a convivência de toda uma sociedade, né? Terminando o vídeo por aqui, eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis e deixar seu comentário aí, acrescente alguma coisa aí que você pensa que você viu que eu deixei de falar e etc e tal. Comente aí pra gente poder falar mais sobre esse assunto. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.